até o ok aqui do Teams. Beleza, tudo certo aí, pessoal? Renatinha abriu a câmera, a Jaque. Isso aí, quem puder, né, participar também. Hoje a gente vai para o nosso quinto encontro. Por coincidência, a gente vai falar sobre as 5 leis, né, da biblioteconomia. Eu comentei, Ana Patrícia, com os meninos, né, uma vez a gente tem que falar, né, das leis da biblioteconomia, né, que ela fala um pouco de planejamento, de acervo, né, e é bom falar, né, desses princípios, vamos dizer assim, né, da biblioteconomia, para nortear o nosso trabalho, né, para a gente entender como é que funciona aqui no nosso dia a dia, né, uma coisa era de 1930, se eu não me engano, Isso. mas princípios, nortes ali que nós temos, né. E além de cair, né, de fato, em concurso público, a gente está em frente, pessoal, uma pessoa que é expert em concurso público, o Instagram dela bomba, o YouTube bomba. Eu descobri ela pelo YouTube, inclusive, ela estava lá em cima, bem ranqueada, sobre o tema, inclusive, né. Então, Ana Patrícia, né, a bola aí fica com você, você pode se apresentar, ficar à vontade, tá bom? E muito obrigado, tá, pelo convite, né. Nosso projeto, assim, começou ano passado, a gente vai ter umas novas ideias, a gente tira umas coisas, coloca as outras, mas a gente vai sempre aí seguindo em frente com o objetivo de qualificar mesmo a equipe. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui com vocês, trocando figurinhas, né? É sempre bom a gente falar de biblioteconomia com bibliotecários, eu gosto muito. Sobre o fato do pessoal estar na biblioteca, né? Isso é ótimo, mostra que a biblioteca está viva, está ativa. Então, a gente deseja mesmo que tenha barulho, movimento, né? Para isso que a gente vem trabalhando. E esse tema que você escolheu para falar, né, sobre as 5 leis, é um tema que eu gosto muito, porque eu sou muito fã de Ranganatha. No meu mestrado, eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais a teoria da classificação facetada, né, que foi meu tema. E aí fui investigando, conhecendo um pouco a área, o trabalho dele, né? E eu acho ele, assim, se não o maior, um dos maiores nomes da nossa área mesmo, né? Não é à toa que ele é considerado o pai da biblioteconomia. Então, fico muito feliz de trazer esse tema. Se eu me empolgar aí, vocês dão um corte, porque eu gosto bastante desse assunto. Vou Ah, tentar fica à von compartilhar aqui com vocês a minha tela, porque eu preparei uma apresentação. beleza. Eu acho que eu já liberei aqui, qualquer coisa, Vocês estão conseguindo visualizar? vamos ver. Eu perco a Estamos. visualização Tá da tela legal. do Google Meet, do Teams, né? Bom, então, hoje eu fui convidada para falar sobre as 5 leis da biblioteconomia na biblioteca universitária, né? Então, eu trouxe aqui uma breve apresentação, para quem não me conhece, o Lucas já falou, eu trabalho com concursos, né? Sou bibliotecária no Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que é o IFAM. Estou lá desde 2019. Eu me formei aí no UFMG, sou mineira também, vim do interior, né? Sou da cidade de Formiga, e com 18 anos eu fui para Belo Horizonte, e ingressei na UFMG. Então, eu fiz a minha faculdade lá de 2006 a 2009. Que E quando eu legal. estava Os no meus último. parentes são de Formiga, inclusive lá tem um curso também, né. Quem que é? Meus parentes são minha família, parte da minha família é todinha em Formiga. E lá também Ah, tem um é? curso, né? Tem. Lá tem o curso de biblioteconomia, que é uma faculdade particular, né? E é uma das Sim, poucas sim. faculdades particulares que tem assim, um curso tão tradicional. São mais de 60 anos, já deve ter uns 70 anos o Uhum. curso lá, é muito tradicional. E aí eu já conhecia o Legal. curso desde criança, então já tinha um interesse na área, né? Conheci pessoas que faziam biblioteconomia e fui estudar na UFMG. Quando eu estava no último período da faculdade, eu fui aprovada no concurso da Força Aérea. E aí eu fiz todo o processo, né, das provas, a formação militar. E aí eu vim para o Rio de Janeiro, fui designada para servir num quartel aqui no Rio de Janeiro. E estou aqui até hoje, né? O meu concurso era de caráter temporário, eu fiquei 8 anos. Quando eu saí, eu voltei para a vida de concurseira, eu passei no concurso do IFAM e passei também em 2021 no concurso da UF, mas eu ainda não assumi. Eu fui chamada, na época eu estava com um bebê muito novinho, então eu não quis assumir, e aí pedi para ir para o final da fila, vamos ver se vão me chamar de novo, mas estou com essa possibilidade. E desde 2019 eu venho trabalhando com biblioteconomia para concurso, fui convidada por um curso para elaborar aulas, apostilas para a nossa área, que era uma demanda
grande e que a gente tinha muita carência, né? Tinha pouquíssimo material em 2018, 2019. A gente não tinha um canal no YouTube, não tinha videoaulas, nem pagas, nem gratuitas. Então, eu me aventurei aí tentando fazer o que outras áreas fazem, né? O português, o direito constitucional, administrativo. Então, eu quis trazer isso para a biblioteconomia e tivemos uma resposta É, muito eu legal. sinto um pouco falta disso que você faz mesmo, achei muito legal esse lado empreendedor seu, da nossa área. A gente vai fazer um concurso ali, a gente vai ter que, né, às vezes catando É, bibliografia básica ali, eu vejo muito pessoal é, eu estou um pouco por fora, né, de concurso, mas eu lembro e eu vejo também, né, colegas procurando, assim, bibliografia e eu vejo realmente essa dor aí de mercado, né. Parabéns aí realmente pelo seu Hoje trabalho, eu acho ainda isso muito tem legal. opções, né? Quando eu voltei a estudar em 2018, eu não achei nada. Era assim, não tinha uma Uhum. videoaula. Tinha pouquíssimos vídeos e nem era voltado para concurso. Você achava alguma coisa de biblioteconomia EAD. E aí eu comecei a estudar, então eu achei um monte de conteúdo de português, de administração, de direito constitucional. Eu pensava, gente, por que que não tem de biblioteconomia, né? E procurei bastante, não consegui encontrar. E aí, quando eu passei, eu fui chamada para dar uma entrevista para falar sobre o meu processo de estudo. E aí, um dos sócios lá do curso falou para mim: Olha, a gente precisa de alguém, você não teria interesse? Eu falei: Bom, já estou aqui, né? Vamos embora. E eu já trabalhava como professora na Força Aérea, já dei aula lá durante 5 anos no Instituto de Logística. Então, juntei o útil ao agradável, estava sem trabalho, esperando ser chamada. E aí, iniciei esse trabalho com concurso, que é uma área que eu gosto muito, né, de dar aula. E aí veio pandemia, fui desenvolvendo e divulgando o canal no YouTube, fazendo aula semanal, né? Porque a gente praticamente parou todas as gravações. Então eu usei assim, tudo muito caseiro, né? Mas eu usei o YouTube como uma ferramenta de divulgação mesmo da nossa área. E tenho boas respostas, né? Como você mesmo falou que me achou, às vezes eu vejo pessoas de outros países comentam meus vídeos. Algumas pessoas falam que encontram em plataforma de curso EAD os vídeos, então eu fiz aí uma série de uns 20 vídeos curtinhos, mas com temas assim que eu acho que são os mais fortes da área, né? E também fiz durante 3 anos aula semanal, toda semana eu dava uma aula para a gente falar sobre preparação, sobre concurso. Eu parei recentemente, eu tenho um bebezinho de 1 ano e 3 meses, então chegou um ponto que ele demandou muita atenção, muita energia, eu tive que parar alguns projetos. E vou retomando aos pouquinhos, né? Hoje eu vou falar para você sobre as 5 leis, né? E aí, para quem não é bibliotecário, não teve contato com essa matéria, às vezes pergunta assim, mas de quais leis a gente está falando? Qual é a legislação? Está vigente? Não está? E, na verdade, né, essas 5 leis, a gente não está falando de legislação. A gente está falando de princípios, de enunciados, que têm uma importância tão grande na área da biblioteconomia, que elas foram chamadas de lei. E o mais interessante é que elas são atemporais, né? A gente vê aí que tem quase 100 anos que isso foi elaborado, que foi dito, e é tão importante, tão presente até hoje, né? Muitas vezes a gente se pega escorregando no descumprimento de uma lei dessa nos nossos afazeres, no nosso dia a dia. Então, se a gente for ver os nortes que essas leis nos dão, vão embasar todas as atividades que a gente faz na biblioteca, né? Independente do tipo de biblioteca, seja ela pública, universitária, escolar. Então, assim, são princípios muito básicos que precisam se nortear nosso trabalho, precisam ser seguidos e que a gente tem que toda hora estar ali relembrando para não correr o risco de dar uma escorregada, né? Então, por isso são tão importantes. E aí, para a gente falar das 5 leis, a gente fala do Ranganatha, que foi o autor dessas leis, né? E aí tem aquele velho ditado que em casa ferreira, espeto de pau, vocês devem pensar assim, o Ranganatha foi um grande bibliotecário. Na verdade, quando ele escreveu as leis, ele não era um bibliotecário ainda, né? Ranganatha nada mais era do que um professor afastado que foi parar na biblioteca. Ele era professor de matemática numa universidade na Índia, na cidade de Madras, e aí ele foi designado para trabalhar lá na biblioteca, e ele tinha muito interesse pelos livros, pela área da biblioteca, né? E quando ele chegou nessa biblioteca, ele se deparou com uma situação muito ruim. Ninguém tinha interesse na biblioteca. A biblioteca era um lugar super chato, super isolado, ninguém frequentava aquele lugar. Isso causou ali um incômodo, né? Então, o Ranganatha investigou uma forma de melhorar esse serviço que era ofertado, de atrair pessoas para a biblioteca. E aí ele utilizou
da ciência, né? Então, o Ranganatha, ele foi investigando aí como que ele podia trazer melhorias, o que podia ser feito para que essas bibliotecas se tornassem locais mais atrativos, né? E até então a gente tinha uma visão de biblioteca muito como um preciosismo. Era muito uma estante enfeitada que ninguém podia colocar a mão, igual a Barça lá da casa da avó, né? Que é para decorar. Algumas bibliotecas, inclusive, elas tinham cadeados na estante, né? Você não podia encostar a mão nas estantes, você não tinha acesso, era tudo muito trancado, né? Não era disponível. E ele via a biblioteca como uma possibilidade de ser um instrumento de democratização do ensino, da educação. Então, para isso, ele estudou imensamente. Ele mergulhou de cabeça mesmo nos estudos das bibliotecas e ele foi a campo, né? Então, ele foi para a Europa, ele era da Índia, ele foi para a Europa fazer um curso sobre estudo de biblioteca, né? Biblioteconomia. E aí, essa viagem que ele fez, ele conseguiu rodar toda a Europa, passeando de biblioteca em biblioteca, para ele investigar diretamente nessas bibliotecas o que tinha de ruim, o que tinha de bom, quais eram as boas práticas de cada uma, e ele fez um compilado de tudo que ele observou, né, durante esses 2 anos que ele ficou passeando aí nas bibliotecas. E aí ele escreveu um livro em 1931, esse livro foi publicado, né? O título é As 5 Leis da Biblioteconomia. Aqui no Brasil esse livro foi traduzido para o português pela editora Brinquet Lemos. E aí ele traz um apanhado aí das coisas que ele viu, né? Não só dos problemas, o mais interessante é isso, ele aponta os problemas, mas ele também traz soluções. Então, vocês vão ver que são soluções bem práticas, assim, né? Então, ele investigou aí as pessoas, o espaço físico, tudo que envolvia a biblioteca, né? Conversou com bastante bibliotecário, usuário, para poder trazer essas 5 leis. Então, quais eram os objetivos, né? Ranganatha pretendia saber como atrair leitores para dentro das bibliotecas, como ampliar o acesso, né, àqueles documentos para todas as classes sociais, porque até então a gente tinha ali uma situação muito elitizada, né? Só a elite tinha acesso à cultura, ao conhecimento. Como prestar mais ajuda para as pessoas e como poupar o tempo dos leitores e dos funcionários daquela biblioteca, né? E aí eu trago aqui para vocês os 5 enunciados que a gente chama de leis da biblioteconomia, a foto aqui do Ranganatha, né? E esses 5 enunciados, eles vão refletir toda a organização e administração da biblioteca. Então a gente vai comentar um por um aí. Talvez o primeiro deles seja o mais óbvio, mas que ainda precisa ser dito, e eu vou contar um caso para vocês que eu vivenciei assim, a primeira lei de perto, né? Que diz que os livros são para usar. E você vai falar assim, óbvio que são para usar, né? Óbvio, todo mundo sabe que o livro está ali para ser manuseado, nem sempre, né? Há uns 2 anos atrás eu recebi uma doação da Casa da Moeda, eles fizeram um livro temático, todo bonito, desenhado, um livro bem chique, assim, e aí eu recebi a doação lá na biblioteca, e aí o diretor, na época, falou, olha, esse livro aqui ele é muito bonito, ele não pode ser emprestado, tá? Ele está aqui, mas ele não pode ser emprestado. Ninguém pode levar ele para casa porque ele corre risco de ser roubado. E aí eu pensei, né, todos os livros têm o mesmo risco de ser roubado, os feios também. Às vezes um livro feio tem um pouquinho mais descuidado, mais acabado, é muito mais raro do que um livro bonito, né? Então a gente vê que a mentalidade das pessoas ainda é essa, sabe? Ah, mas pode entrar na biblioteca para ficar lendo? Pode encostar nos livros? Pode manusear? Pode tirar do lugar, porque vai dar trabalho para recolocar. Então, é óbvio que nós temos situações, né, de obras raras, de obras exclusivas, que realmente você tem que ter um trato diferente, mas quando ele fala dos livros são para usar, é porque a gente tinha muita ideia de manter o livro sempre novo, sempre conservado, né? E aí ele diz para a gente que o livro é um meio e não um fim. Então, o conteúdo, o uso desse livro que vai trazer ali uma resposta, né? Que vai trazer conhecimento. Ele lá paradinho na estante, ele não serve de nada para ninguém, né? Ele só ocupa espaço e junta poeira. E aí ele fala para a gente que para os livros serem usados, as bibliotecas elas precisam ser acessíveis. Então a gente precisa ter um horário de funcionamento que atenda o meu público. Não adianta nada eu ter uma biblioteca que funciona de 10 da manhã às 4 da tarde. 90% das pessoas estão trabalhando nesse horário, né? Elas não conseguem acessar a biblioteca nesse horário. O espaço físico é importante, você precisa ter um lugar aprazível, um lugar para as pessoas se sentarem, um lugar para as pessoas circularem. Se você tem lá um prédio mofado, escuro, frio, ninguém quer ficar num lugar assim.
O mobiliário é importante, você precisa ter mesas que acolham essas pessoas, ter cadeiras, né, um sofá, talvez. E a localização. Pensa em fazer uma mega biblioteca maravilhosa e colocar ela lá chegando em Confins, né? A Biblioteca Pública de Belo Horizonte é lá do lado de Confins. Você tem que tirar 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Então, tudo isso é importante, né? E aí, trazendo aí para um contexto da universidade, ele fala, a biblioteca ela tem que estar no meio da universidade, ela tem que ser no local que as pessoas passam, ela não pode ser isolada lá no cantinho, no fim do campus, né? Um lugar escuro que ninguém tem acesso, só tem a biblioteca lá. E tudo isso vai ao encontro, né, da ideia da biblioteca com um papel de democratizar o acesso à informação e servir aquela comunidade. Para que aquela biblioteca está lá? Ela está lá para servir o usuário, né? Ela não está lá para ser um lugar bonito, arrumado. E isso, na época, representou uma mudança muito grande, porque até então as pessoas tinham a ideia de biblioteca como um depósito, né? Ah, coloca isso aqui para ficar lá guardado na biblioteca. É igual o tal do arquivo morto. Tudo que ninguém quer jogava lá na biblioteca. E aí ele fala dessa necessidade, né, da biblioteca ser viva, ela está em constante mudança, em revolução, ela ser usada pelas pessoas e ela ser também atrativa para as pessoas, para que ela consiga cumprir aí o seu papel de acesso à informação, de democratização da informação, né? E aí ele vai falar para a gente, no segundo enunciado, que a cada leitor o seu livro. O que significa? Não adianta você ter uma biblioteca linda, maravilhosa, que não atenda o que o seu público precisa. Então, a prioridade dessa biblioteca é atender o seu cliente, né? Para você atender esse cliente, você precisa conhecer esse leitor. E aí a gente lembra muito aqui da questão do estudo de usuários, né? Então, ele fala, inclusive, da questão do princípio da igualdade e da oportunidade. Você tem que ter ferramentas disponíveis para todos. Se a gente for pensar, né, hoje é lei que as bibliotecas tenham recursos acessíveis, que elas tenham tecnologias assistivas. Se a gente for pensar, não posso ter ali uma biblioteca só que atenda pessoas que têm uma visão completamente perfeita. E as pessoas que têm problemas de visão? As pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas ficam excluídas, elas vão ficar segregadas. Então, a gente tem que pensar na questão de igualdade e oportunidade para que todos tenham esse acesso, né? Inclusive, ele fala que isso é uma responsabilidade não só das bibliotecas, mas como do governo, que a educação ela é uma premissa básica, que ela é para todos, né? É um direito de todos os seres humanos terem acesso à informação, à educação, e que os livros deveriam ser para todos. Então, o governo tem que se preocupar com isso, e nós, enquanto profissionais da informação, também temos que preocupar com essa ampla divulgação, esse amplo conhecimento. E aí a gente precisa sempre trabalhar em prol de trazer a comunidade para junto da gente, divulgar essa biblioteca e tornar ela um espaço atraente. Uma vez eu fiz um curso de marketing e o professor ele começou a aula falando o seguinte: se hoje a sua biblioteca fechar, quem vai lutar por ela? Porque se for só os bibliotecários que estão perdendo o emprego, ela vai fechar, né? Quem precisa lutar pela sua biblioteca são as pessoas que são atendidas por ela. O público precisa falar assim: não, essa biblioteca é um local importante, eu preciso dela. Ela presta um serviço para nós queremos ter esse espaço. Se é uma biblioteca que não funciona, que não tem ninguém, ninguém vai lutar por ela. Tipo, nem sabia que tinha biblioteca, fechou? Então, ele fala também da questão da igualdade, né? Da gente levar as bibliotecas às pessoas que não podem vir até a biblioteca. Então, você tem a questão das bibliotecas nos presídios, você tem questão de bibliotecas em casas de saúde, em hospitais, né? Para atender aquelas pessoas que estão adoentadas. Você tem a questão de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, ele fala que essas dificuldades, elas são intransponíveis. A gente precisa quebrar as barreiras que fazem com que as pessoas não venham até a biblioteca. Tem uma aula no meu canal do YouTube que eu conversei com uma pessoa que estuda acessibilidade, né? Ela fez um mestrado nessa área, e ela falou que ficou muito triste quando ela foi conversar com alunos da UFRJ, perguntando, né? Você faz uso do catálogo? Você frequenta a biblioteca? E a pessoa respondeu assim: não, lá não tem nada que me atende. Tipo, nada lá me serve. Então, para que eu vou conhecer? Para que eu vou lá? Né? Então, isso aí é uma deficiência muito grande, não só jogar a culpa no governo e tal, mas nossa mesmo, né? A gente precisa ter esse olhar para aqueles que têm menos condições de igualdade de oportunidade, né? Então, o Ranganatha vai dizer que a segunda lei ela não conhece exceção. Tem uma exceção, vai lá e dê um jeito, né? E aí ele Eu diz que vejo
Eu posso estar errado, mas eu vejo ela como meio que um compromisso mesmo que a gente tem, né, com a biblioteca, com o Exato. usuário, com, né, o livro, o Com a material, né. sociedade, né, como um todo. Uhum, A gente legal. quando a gente ingressa num curso de biblioteconomia e resolve trabalhar, com pessoas, né, a gente cria esse compromisso de assistência para essas pessoas, né, de mediar essa informação, fazer com que essa informação chegue. Então ele fala que você precisa conhecer o seu acervo e você vai montar todo o seu acervo com base no que o seu leitor precisa, né. E aí a gente lembra aqui da questão do estudo de usuários, do desenvolvimento de coleções. Assim, a gente não pode nunca vincular uma lei a uma atividade, né, porque existem atividades que na época nem existiam, né, na época não tinha internet e hoje a gente fala do marketing digital nas leis, mas assim, é sempre bom a gente pensar o que a gente executa hoje na biblioteca que remete a essa lei, que está ligado ali de alguma forma ao que o Ranganatha nos trouxe, né, de aprendizado. Depois ele fala para cada livro o seu leitor. Então, já que você conhece o seu usuário, que você montou uma biblioteca que atenda a demanda dele, você precisa o quê? Gritar aos quatro cantos que você tem esse material. O seu leitor, ele não conhece o seu acervo inteiro, né? E cabe a você divulgar. Então, a gente tem a ideia do serviço de referência, do serviço de alerta, dos boletins, dos jornais que a gente publica na biblioteca, das redes sociais. Porque você vai falar, você vai fazer a publicidade e a divulgação do que a sua biblioteca oferece, né? Então, você tem a possibilidade aí da disseminação da informação, você tem que divulgar a sua biblioteca, pensando na questão do marketing mesmo, né? Marketing, isso que eu ia E aí falar, eu você acho que é a vai dar palavra forte. a palavra forte hoje, né? Naquela época a gente Hoje, não é. tinha essa visão ainda, né? E hoje a gente tem que pensar muito também no marketing nas redes sociais, que é onde estão as pessoas, né? Todo mundo está na rede social. Os jovens estão num tipo de rede, as vozinhas estão em outra, a galera ali do meio termo está em outra, mas todo mundo está na rede social, né? Se a gente for pensar, praticamente todas as grandes bibliotecas também estão. Tem lá a Library of Congress, a Biblioteca do Congresso, né, dos Estados Unidos, que é a maior biblioteca do mundo, a Biblioteca de Nova York. Então, assim, as grandes bibliotecas, a Biblioteca Nacional do Brasil, elas estão na rede social. Elas estão no Twitter, estão no Facebook, estão no Instagram. Então, pensar nessa divulgação, né? Porque se você não informa o que tem dentro da sua biblioteca, que tipo de serviço que ela faz, as pessoas não vão nem buscar, né? Ah, não sabia que tinha isso. Ah, não sabia que eu podia vir aqui buscar uma orientação sobre a BNT. Ah, não sabia que vocês tinham esse tipo de material. E fala muito também da questão do acesso, né? De ser um local de liberdade, né? Que as pessoas possam circular ali para vasculhar, para entender. Tanto que quando a gente pensa na organização do acervo, por que é feito por assuntos, né? Porque a gente pretende que o usuário vá buscar um livro e ele veja ao redor quais são os livros em volta. São temáticas semelhantes que podem ser interessantes para aquele usuário, né? Então, se você não permite com que o seu usuário rode a biblioteca, mexa nos livros, vasculhe aquele material, ele nunca vai descobrir nada lá dentro. Então, é importante essa questão do acesso livre, né, da circulação livre dentro da biblioteca, no meio das estantes. E aí ele vem com um quarto enunciado que diz: poupe o tempo do leitor. E aí ele vai dizer para gente: a perda de tempo causa frustração. Quem é que nunca ficou frustrado aqui, ó, de ficar horas e horas rodando uma loja de roupa, experimentar 70 roupas e falar: meu Deus, só perdi tempo, não achei nada, tudo estava caro, nada me serviu. Então ele vai dizer isso para gente, né? Que a gente precisa ser eficiente. Se você pode facilitar, para que dificultar? Então quebre obstáculos. Eu não preciso que a pessoa ligue e fale assim: qual é o horário de funcionamento? Ah, você tem que vir aqui para eu te falar. Não vou te falar pelo WhatsApp, porque eu não respondo WhatsApp. Então vamos facilitar a vida dessas pessoas, né? Todo mundo hoje tem a vida muito corrida. Ah, posso renovar o livro pelo sistema? Posso. Não precisa vir aqui me mostrar o livro na sua mão para que eu faça a renovação. Então, assim, tem várias formas, né, da gente evitar essa perda de tempo. E aí ele fala da questão da sinalização. Você pode sinalizar as estantes, né? Utilizar etiquetas, ter ali um material atrativo, visualmente agradável, né? Ter um catálogo, um terminal de consulta disponível. Talvez você já tenha ali um tutorial de como que faz essa busca. Tudo isso facilita para o leitor e para a gente também, né? Economiza o nosso trabalho. Então, ele fala muito sobre a questão da arrumação, da organização, a importância da catalogação, não só para você ter tudo ali bonitinho, mas para você ter tudo funcionando, né? E ele diz que uma forma da gente alcançar
a quarta lei é executando um bom serviço de referência, que é aquele atendimento que a gente faz, né, no balcão, ou talvez também um treinamento que você antecipa a demanda desse seu usuário. Você vai ensinar o usuário a fazer uma busca no catálogo, você vai ensinar para ele a fazer uma reserva, você vai ensinar a mexer num portal de informação, de periódicos. Então, tudo isso vai poupar o tempo do seu leitor no sentido dele conhecer as ferramentas e ter facilidade, né, de acessar essas ferramentas. A gente fala muito aqui da questão da mediação da informação, da competência informacional, que é essa autonomia que a gente busca dar para o usuário, né? Por último, ele diz para a gente que a biblioteca é um organismo em crescimento. E aí ele vai lá na biologia, né? Ele fala para a gente que na história da humanidade, quem não evolui desaparece. Então, qualquer ser vivo precisa se desenvolver, precisa evoluir para se manter existindo, né? Então, ele diz, ó, somente o organismo que se desenvolve é que sobrevive, absorve matéria nova, elimina matéria antiga, assume novas formas e muda de tamanho. E aí a gente tem que pensar na questão do planejamento da nossa biblioteca. Não adianta eu ficar ali acumulando um monte de livro de direito constitucional, direito administrativo, direito do trabalho, está totalmente desatualizado. A área do direito é uma área que se transforma muito rápido, né? Eu, quando fui trabalhar no IFAM, me deparei com vários livros de código de defesa do consumidor, tudo de 1980, já está tudo desatualizado, sabe? Então, assim, para que eu vou ficar guardando aquilo? Até porque uma informação desatualizada é uma informação errada, né? E não é isso que a gente pretende oferecer. Então, ele fala muito da questão da organização, do planejamento, pensando no crescimento dessa biblioteca, e não só no crescimento físico, né? A gente precisa pensar nas novas tecnologias, incorporar novos serviços. Quem nunca ouviu aí, você é bibliotecário, mas existe biblioteca? As bibliotecas não vão acabar? Depende, né? Eu acredito que em um certo momento aquela biblioteca tradicional que fica lá, todo mundo esperando alguém vir no balcão, vai acabar. Mas a gente tem um monte de ferramenta aí disponível, né? A gente tem repositório, a gente tem a internet crescendo cada vez mais, as redes sociais. Então, tudo isso também é uma questão de mudança de perspectiva que a gente precisa acompanhar essas mudanças, né? A biblioteca ela vai acabar se a gente deixar que ela acabe. Agora, se a gente transforma essa biblioteca num centro de cultura, num local que atenda as pessoas, que ofereça internet para essas pessoas, muito provavelmente ela vai incorporar serviços, deixar de ter serviços que ela tinha antigamente. Por exemplo, antigamente as bibliotecas faziam serviço de cópia, né? De Xerox, pegava cópia lá em Brasília, via correio para o Rio de Janeiro. Então, esse tipo de coisa vai acabando mesmo. Mas novos serviços vão acontecendo. Então, a gente precisa pensar nessas mudanças físicas, na mudança do acervo, na mudança social. Então, isso é o que a quinta lei diz para a gente, né? E aí, se a gente for pensar a biblioteca universitária, qual que é, né? O suporte, aí, a premissa básica da biblioteca universitária é ela apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, ela não está lá só para apoiar o aluno. Às vezes a gente tem a ideia que a biblioteca universitária ela só atende ao aluno, e não é. Ela atende ao aluno, ela atende os professores, ela atende as pessoas que trabalham nessa universidade, ela atende a comunidade ao redor. Eu mesmo moro bem perto de duas universidades, a Unirio e a UFRJ. E tem dias que eu quero um lugar para sentar e estudar. Só quero sentar lá e fazer meu trabalho sem uma criança correndo em casa, sem barulho. E aí a gente fica, né? Eu preciso ir numa cafeteria, eu preciso ir no Starbucks, eu preciso ir no shopping. Não, você pode ir na biblioteca, né? Então a biblioteca ela atende a comunidade ao redor. Talvez alguma biblioteca privada você não vai ter acesso, né? Só para alunos, mas uma biblioteca pública, você pode entrar, você pode sentar, você pode manusear o acervo, né? Muitas vezes eu já fui na biblioteca para buscar livros de biblioteconomia que a gente não acha mais para comprar. Então, você está sem internet em casa, acabou de se mudar, está esperando a instalação, vai para a biblioteca. As bibliotecas estão aí para isso, né? Aqui no Rio a gente vê muitas pessoas no CCBB. Eu acho que tem um CCBB grande aí também, né? É um lugar de trabalho, de reunião, de entrevista de emprego. Se você vai em São Paulo, as bibliotecas de São Paulo têm espaços gigantescos para as pessoas trabalharem, né? E isso é importante a gente pensar, né? Em todo esse atendimento às pessoas que compõem a universidade, não só o aluno, né? Não só atender a bibliografia básica da aula de física, não é essa a ideia. É você atender todo mundo que está ali naquela universidade, seja quem está passando na porta, seja o professor que está fazendo uma pesquisa, seja lá um grupo de pesquisadores, né?
E aí eu convido vocês para a gente refletir juntos, né? Como que a gente pode pensar as 5 leis dentro da biblioteca universitária? O que que a gente pode mudar na nossa biblioteca, que vem para aprimorar esse serviço, né? Como eu falei para vocês, tudo isso que o Ranganatha falou, há quase 100 anos, a gente consegue trazer para a nossa realidade, né? A gente consegue fazer melhorias, a gente consegue adaptar. Então, como que você aqui dentro da sua bolha consegue pensar assim, o que que eu posso fazer para poupar o tempo do meu leitor? O que que eu posso fazer para divulgar a minha biblioteca? Como é que eu posso fazer essa biblioteca ser mais atrativa, né? Ser mais usada? O que que eu posso trazer aqui, ó, para sinalizar essas estantes? Então, são várias coisas para a gente pensar, né? Dependendo aí do serviço que você presta, da comunidade que você atende, da instituição que você trabalha. E aí eu busquei na internet algumas notícias sobre as bibliotecas, né? Que eu achei bem interessante. Só busquei notícias de biblioteca universitária para a gente ver que às vezes não precisa de muito recurso, não precisa de muito dinheiro, não é um projeto mega grandioso, né? Às vezes você precisa de boas ideias e boa vontade. Então, eu trouxe aqui, ó, para vocês verem algumas notícias que eu encontrei. Ó, a Biblioteca da UFSC oferece acesso a livros eletrônicos em diversas áreas do conhecimento. A Biblioteca Universitária do Ceará promove a Semana de Normalização. Projeto Bibliotecas Acessíveis adapta material didático para estudantes com deficiência visual. Inclusive, eu estudei essa semana, conversei com uma pessoa essa semana, existem software gratuito, né? Tem um software que foi desenvolvido pela UFRJ para as pessoas com deficiência visual, né? Que ela consegue conversar com o computador, como se fosse uma inteligência artificial, então ela vai trocando ideias. Tem várias ferramentas gratuitas. Biblioteca da UDESC oferece visitas presenciais e virtuais aos alunos e professores para divulgar seus serviços, para mostrar os recursos, né? A gente vê muito aquela primeira semana de ambientação dos calouros. Então, às vezes, assim, falta a gente também conversar. Vamos fazer um dia na biblioteca para as pessoas irem até lá, conhecer. Biblioteca Universitária realiza empréstimo especial de notebooks. Eu lembro uma vez que eu trabalhei na FUMEC aí em BH, no prédio de engenharia, e eu lembro muito que na semana de prova sempre chegava alguém lá e falava assim: você tem calculadora para emprestar? E às vezes a gente fica nessa, né, de emprestar livro, e às vezes a pessoa só precisa de uma calculadora. É uma outra coisa, né? Numa biblioteca que atenda pessoas com deficiência visual, às vezes você precisa ter só uma lupa, né? Que custa 30, 40 reais. Uma calculadora você deve comprar por 25. Então, são coisas para a gente pensar, né? Empréstimo de notebooks foram realizados para estudantes lá na Universidade Federal de Lavras. É conhecer a demanda do seu usuário, né? Biblioteca da UDESC empresta objetos e tem scanner de uso profissional. A pessoa quer fazer um scanner ali. Bibliotecas universitárias mudam o perfil para atender os novos tempos. Então, a gente fala aí, né, dos objetivos da Agenda 2030, que a ONU propõe, um desenvolvimento mais sustentável. Então, as bibliotecas podem sim, podem e já fazem parte, né? Existem já bibliotecas com iniciativas de defesa do meio ambiente, iniciativas verdes, bibliotecas que recolhem bateria, pilha, que faz uso de energia solar. Então, assim, tem várias bibliotecas que já trabalham com essa ideia da sustentabilidade também. O FMG, bibliotecas mantêm serviço online durante o período de suspensão das atividades presenciais. A gente viu quanto isso foi fundamental, né? Essa transformação das bibliotecas, principalmente no período da pandemia, né? A gente teve que, não deu para planejar, teve que de um dia para o outro falar, agora se vira porque parou tudo, a gente precisa ter aí uma forma de agendamento de serviços, de empréstimo, de devolução, se a gente não quiser parar tudo. Então, trouxe aqui só um apanhado para a gente ver as infinitas possibilidades, né, que a gente tem nas bibliotecas, para a gente pensar aí, né, com a ideia no que o Ranganatha nos trouxe, no que ele vislumbrou, né, visitando diversas instituições, e lembrando, né, gente, que ele estava na Europa, outro nível de biblioteca, né, não é uma biblioteca simplesinha, mas e foi identificando problemas e apontando soluções simples. Às vezes a solução é só você mudar o horário de funcionamento, é só fazer uma sinalização, né? É só fazer uma divulgação para que você tenha um local mais atrativo, mais povoado. Então, essa foi a reflexão que eu quis trazer para vocês, né? Ranganatha, ele é considerado o pai da biblioteconomia até pelo olhar visionário que ele tinha, né? Ele enxergou
uma potencialidade nas bibliotecas que muitas pessoas não enxergam. Isso lá na Índia, que é um país que tem muito mais problema social do que o nosso, né? Um cara de fora, que nem bibliotecário era, depois ele se tornou, né? Ele contribuiu bastante aí na área da biblioteconomia. Então, para a gente pensar, né, que às vezes não precisa de um conhecimento, de uma expertise fenomenal, não precisa de nada muito genial. Só dele ter esse olhar voltado para a área e buscar melhorias, ele conseguiu fazer uma transformação muito grande, né? E vigora aí até hoje os ensinamentos que ele deixou para gente. Então, deixo aqui para vocês também meus contatos, né? Minhas redes sociais. Eu tenho lá o meu canal no Instagram, que é o que eu estou mais presente, tem o meu canal no YouTube. Lá no meu canal do YouTube também eu tenho uma aulinha, né, sobre as 5 leis, mas aí já é bem voltado para concurso, né? E deixo aqui também o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato comigo, mandar uma mensagem, fiquem à vontade. Ana, muito. Ó, gente, tem alguém que queira fazer alguma pergunta, alguma ponderação, alguma reflexão? Fiquem à vontade. Agora é o momento. Depois também, não tem problema não. Mas, ô, Ana, muito obrigado, viu, mesmo. Foi sensacional. Muitas coisas que você foi falando, né? Aqui na biblioteca nossa, inclusive, nós temos empréstimos, né, de notebook, fones de ouvido. A gente tem também empréstimo de calculadora. Nosso acervo aqui é muito forte, né, na parte do direito, que é um curso mais antigo da instituição. Mas nós temos, né, também, né, alguns outros serviços, esse próprio projeto, né, então a gente procura realmente, né, melhorar os nossos serviços, melhorar os serviços da biblioteca. E falando, né, dessas leis, assim, desses norte que dá para nós, é muito, muito, muito legal. Por exemplo, você, né, na quarta lei, que você fala: "Poupe o tempo do leitor", eu acredito que hoje é o da nossa realidade aqui, né, da nossa biblioteca, é uma questão que a gente possa trabalhar aqui em equipe, né. A localização aqui do nosso acervo, que a nossa biblioteca ela foi crescendo. Igual a quinta lei lá, né, a gente foi crescendo, então foi pegando os espaços ali, e com isso fica às vezes um pouco difícil do usuário localizar a informação, sozinhos, né, então ele precisa do balcão. Inclusive, né, a Ana, não sei se ela está aqui, ela ia escrever um artigo justamente sobre essa questão de referência, né, porque muitas das vezes, mesmo com localização também, o usuário ele vai precisar do apoio do bibliotecário, ele vai Sim, precisar, né, do apoio do profissional. Ela estava pesquisando, né, ela é estagiária de bíblio, estava pesquisando justamente sobre isso. Mas no mais, assim, realmente sensacional mesmo. Muito, muito, muito obrigado. Realmente a gente não tem aqui palavras, né, para te agradecer. Depois dá uma olhadinha lá, né, se der no nosso projeto, essa aula vai, né, ir pro YouTube também. A gente recebe muitos feedbacks. Tem um vídeo nosso que ele foi indicado pela Universidade de Santa Catarina e uma universidade de fora do país sobre o ChatGPT no uso da biblioteca universitária, pelo professor Maxson lá da Bahia, ele que deu aí essa aula para nós. Então, assim, muito obrigado mesmo, viu, de coração. eu que agradeço aí, eu já dei uma olhada na página de vocês, achei bem interessante, né? Estava até comentando aqui com meu marido, da iniciativa, né, de você estar ali fazendo capacitação constantemente, isso já é um diferencial, principalmente no mundo dos concursos, né? Muita gente pensa assim: eu vou passar, vou ficar estável e nunca mais vou fazer nada. Aí o primeiro tombo é esse, né? Porque você chega lá, tem 1 milhão de coisas para fazer, Você e a gente está sempre buscando coisa nova também, né? Então, é muito legal essa exatamente. iniciativa de vocês de estarem convidando pessoas, né? Trazendo. Teve gente nem de bibliotecário, né? Pessoas de outras áreas falando sobre gestão de pessoas, o Sim, Cláudio, eu vi. Então, assim, bem interessante. Do exatamente. chat GTP, eu ainda preciso sentar e dar uma Eu explorada, vi porque você postando esses dias. confesso que eu mesmo não peguei para brincar com ele ainda. Mas é É, legal a gente ver, né? é Que legal. a gente tem sempre coisas para melhorar e é bom a gente ver também o quanto de coisa a gente já faz. Né, igual você falou, a gente sempre vai, o usuário sempre vai precisar da gente. Sim, a nossa expertise é essa, né? Saber encontrar uma informação, ter mais ferramenta, ter mais conhecimento para auxiliar. Então, que bom que eles precisam da gente e que a gente tem algo a agregar, Boa. né? Não, assim, a gente quer dar uma independência, mas eu também a gente tem ali sempre um conhecimento a mais, isso é um mérito nosso, né? É uma Ah, legal. habilidade que nós profissionais temos. Então, fico Inclusive feliz aí. ontem legal, desculpa te cortar. Ontem o CRB, nosso conselho regional, vai publicar uma matéria sobre o nosso projeto, né, eles entraram em contato comigo lá, mandaram as perguntinhas, e deve ser divulgado aí no boletim, né, do CRB aí, sobre o nosso projeto.
Eu Então, já fui, né, do CRB6, hoje eu estou no 7, mas é um CRB que está de parabéns aí nas iniciativas, nas fiscalizações. Tem feito muito pela biblioteconomia, né, como um todo, e espero que seja espelho para outros conselhos também, porque a gente tem visto bons resultados aí do trabalho deles. é verdade, um trabalho realmente muito legal de fiscalização. Então, Ana, muito obrigado, desejo aí sucesso para você, tá, e parabéns mesmo pela organização, pela a forma de falar, a dicção, tudo foi muito, muito, muito legal. Parabéns mesmo, viu, e brigadão de novo. Obrigada. Até mais, tchau, tchau. Tchau, Valeu, gente. Boa pessoal. tarde.